Fala galera do Estudos, vamos então continuar a absorção atômica da onde a gente parou. Então a gente parou falando dos cabeçotes para queimador, de seus diferentes tipos e tamanhos. Agora a gente vai falar da chama e dos combustíveis e os oxidantes que são utilizados. Vamos lá. Primeiro a gente tem que saber os parâmetros para poder analisar a temperatura, o combustível que a gente vai utilizar e qual é o oxidante. Isso está diretamente relacionado com a temperatura da chama e a razão entre o combustível e o oxidante. Então, o combustível que eu estou utilizando e o agente oxidante para poder ocorrer a atomização. O primeiro sistema que a gente mais utiliza é o de ar acetileno. Ele vai funcionar a temperatura de 2.300 graus Celsius, geralmente camiótico de 10 centímetros, como eu tive anteriormente. Aqui é a reação, né, de combustão dele, tá certo? De oxidação do meu carbono. E ele vai possuir certas limitações, assim como a de óxido nitroso acetileno. Quais vão ser essas limitações? Ele vai absorver no ultravioleta, o de acetileno, e vai possuir baixa temperatura. Então, para alguns metais, a temperatura de 2.300 graus Celsius, embora pareça muito elevada, ainda assim ela não vai ser necessária para poder conseguir atomizar todos os elementos possíveis. Então, pode ser necessário então, a gente utilizar a de óxido nitroso acetileno, que ela vai possuir uma temperatura maior, que é de 2.800 graus Celsius, camiótico de 5 centímetros, que é o tamanho da fenda, e tá aqui a reação de combustão. Além disso, de oxidação. Além disso, a gente tem também limitações, porque isso vai aumentar, a temperatura elevada vai aumentar a ionização de alguns elementos, até porque alguns elementos que talvez não sofreriam ionização a 2.300 graus Celsius, aqui já vão poder começar a sofrer. Isso vai causar uma diferença, né, no tamanho na absorvância lida do meu equipamento. Vai ocorrer uma diferença de valor, e isso pode influenciar no resultado final. Então, tudo vai depender do analito que eu quero analisar e do seu ponto de a temperatura de ionização necessária. Além disso, ele possui uma emissão mais intensa. Então, devido, claro, à sua temperatura elevada, vai possuir uma emissão maior. Por vezes, então, o que acontece? A chama não vai poder ser utilizada para poder determinar o meu analito. Às vezes por conta da temperatura muito baixa, ou às vezes por conta da temperatura pode até ser boa, mas está fazendo a ionização de alguns elementos do meu sistema que eu não quero que seja ionizado. Então, a gente pode utilizar o chamado forno de grafite. O forno de grafite ele é recomendado como sistema atomizador, ao invés da chama, para os chamados elementos refratários. Esses elementos refratários vão ser aqueles que vão possuir ponto de ebulição maior do que 2.700, ou que formem óxidos ou até mesmo carbetos desse metal com altos pontos de ebulição, ou seja, acima de 3.000 graus Celsius aproximadamente. Então, como que vai funcionar esse fundo de grafite? A gente vai ter então, a gente pode utilizar a amostra, seja ela líquida, em suspensão, até mesmo no estado sólido. A gente pode introduzir no forno ou na câmara de grafite, também chamada, onde ela vai ser sujeita a um aquecimento progressivo programado. E qual é a vantagem, então, do fundo de grafite? O menor volume de amostra necessário, tá certo? Além disso, pode-se utilizar amostras sólidas ao invés e até mesmo de alta viscosidade, o que na espectrofotometria de chama não é possível a gente trabalhar com amostras tão viscosas ou sólidas. A gente precisa primeiro transformar ela em solução ou extrair, né, fazer um tratamento da amostra para poder, abertura de amostra para poder conseguir a solução dela. Além disso, consequentemente, ela é capaz de analisar matrizes complexas. Então, isso traz uma grande vantagem para o forno de grafite. Daí a gente vai então para o monocromador, que vai ser responsável lá na absorção molecular. Ele isola, né, seleciona o comprimento de onda. Aqui ele vai isolar totalmente a linha espectral desejada, ou seja, a linha espectral que eu quero analisar na energia específica. Então, ele vai evitar que outras linhas alcancem o detector. E aí, a fenda ótima vai ser aquela que vai permitir uma boa resolução das linhas espectrais, sem ter um sacrifício da radiação, ou seja, no caso, sem ter um sinal ruído, né? Um sinal analítico e ruído que interfira no meu resultado final. Então, essa vai ser a base do meu monocromador perfeito para poder ser utilizado na absorção atômica dentro do equipamento. E, claro, detector. Detector a gente já sabe como funciona. O detector e o registrador vão ser aqueles que vão dar para a gente o sinal elétrico obtido.
E aí é necessário a gente falar das interferências que podem ocorrer aqui na absorção atômica. A primeira delas, a gente tem duas interferências gerais, que são as espectrais e as não espectrais. As interferências espectrais são as que ocorrem por absorção da radiação característica por outros elementos presentes. Ou seja, por exemplo, se no queimador tivesse algum elemento que não fosse, que pudesse absorver também uma certa energia, ou até mesmo por exemplo, aquelas limitações que eu falei, ocorre a ionização de algum átomo, ou a ionização até não é como eu posso dizer, nem interfere muito agora no efeito espectral, mas qualquer elemento que esteja presente ao longo do meu sistema e que sofra absorção de radiação vai provocar uma interferência chamada espectral, ou seja, vai provocar uma diferença do espectro obtido da linha. Só lembrando, né, que a gente sabe que o espectro, dessa forma, ele vai possuir linhas específicas, então, aqui no caso, a absorvância em função do comprimento de onda, e isso vai ser diretamente relacionado com a presença ou não e a absorção de energia específica. Então, a presença ou não de um analito diferente do que eu quero, de um elemento diferente do meu analito, ou a energia absorvida. No caso, se eu tenho um elemento a mais, isso vai provocar uma diferença da energia, variando um pouco ali aquele espectro. Além disso, eu tenho as diferenças não espectrais. Como que elas ocorrem, né? No caso, elas são aquelas que afetam a formação dos átomos do analito, ou seja, no processo de atomização especificamente. E a gente tem, por interferências não espectrais, a gente tem a matriz, ou chamada física, onde a amostra é mais viscosa ou possui tensão superficial diferente dos padrões. Isso aqui é mais válido principalmente quando a gente está utilizando o espectrofotômetro. No caso, quando a gente tem o chamado, como posso dizer, a espectrofotometria de chama, porque, como a gente acabou de ver, no fundo de grafite, essa tensão superficial, essas coisas não são tão interferentes, tá certo? Eu posso utilizar a matriz no mesmo estado sólido ou até mesmo estado líquido. Então, a tensão superficial, ou seja, a viscosidade, vão interferir se ela não tiver a mesma da amostra. Então, é necessário, como eu disse, fazer a abertura da amostra, conseguir uma forma em solução e reproduzir a mesma forma nos padrões. Interferência não espectral química é a formação de compostos termicamente estáveis com analito que não podem ser decompostos pela energia da chama. Então, eu posso acabar formando algum complexo ali no meio, ou até mesmo, por exemplo, não tem como ou algo de alta viscosidade que não consegue se decompor em átomos. Então, isso vai interferir no meu sistema. Então, eu não vou conseguir quantificar da mesma forma se fosse em solução. Então, tá aí mais uma vez a importância de obter a amostra e os padrões de solução, e não na forma sólida, diferentemente dos fornos de grafite, que eu poderia fazer isso normalmente. E, claro, a principal delas que é a ionização, que é a perda de um ou mais elétrons do meu metal excitado, então, no estado excitado, devido a chamas de elevada temperatura. Então, nesse caso, não tem jeito, a gente vai ter que acabar recorrendo ao forno de grafite para poder conseguir suprir esse sistema, ou até mesmo controlar a temperatura da chama. Nada impede que eu consiga fazer isso, programar o meu equipamento para que ele esteja na temperatura adequada para minha análise, tá certo? Então, é isso, gente. Absorção atômica, como eu disse, seria uma aula mais teórica, porque os cálculos são os mesmos, então relembrando alguns cálculos. A mesma coisa, a lei de Lambert-Beer, principalmente, ela continua sendo válida aqui na absorção atômica, e da mesma forma todas as outras formas, a curva de calibração, método de adição padrão, estudo de cromófos, tudo segue da mesma forma, mesmo modelo matemático. Então, de resto, é só teoria, absorção atômica, e fechamos por aqui. Se teve alguma dúvida ao longo dessas duas aulas de absorção atômica, deixe nos comentários, que depois estarei tirando sua dúvida. E bons estudos, até a próxima.